Quem achou, diga amém. Mateus 26, a partir do versículo 36 até o 42, vamos aqui comigo. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani, e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se, a angustiar-se muito. Então lhe disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Amém, irmãos? Vamos em frente até o 42, né? E indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: então nenhuma hora pudestes vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo a segunda vez, orou, dizendo: meu Pai, se este cálice não pode passar de mim, sem eu o beber, faça-se a tua vontade. Amém, meus irmãos? Queridos, e é sobre isso que eu quero falar esta noite, meus amados irmãos. Eu quero falar, irmãos, sobre fazer a vontade de Deus. Ao longo da história da igreja, irmãos, a gente vê que muitos líderes, muitos homens e mulheres de Deus, eles ficaram perdidos, irmãos, e achavam estar fazendo a vontade de Deus e não estavam. A gente vê durante um grande tempo que a igreja, irmãos, ela perseguiu pessoas, a própria igreja, né? Matou pessoas com a Inquisição, dizendo estar fazendo a vontade de Deus. Hoje mesmo nós podemos ver diversas religiões do Oriente que matam e se matam a si próprios, se explodindo, dizendo que estão fazendo a vontade de Deus. Mas, queridos e amados irmãos, na realidade, irmãos, fazer a vontade de Deus é muito mais do que isso. Jesus aqui, a gente pode ter uma visão clara do que é fazer a vontade de Deus, porque Jesus aqui, irmãos, ele está ali no final do seu ministério. Jesus aqui, irmão, ele está no momento mais difícil do seu ministério. Por que está no momento mais difícil do seu ministério? Porque ele sabia o que ia passar, ele já está vendo diante dos seus olhos o sofrimento que vinha para o seu corpo de homem, como homem. E ele sabia, irmãos, tudo o que ele ia passar, irmãos. E Jesus está ali, irmãos, no final do projeto de Deus. Qual era o projeto de Deus? Enviar seu filho para que ele anunciasse o reino de Deus, para que ele revelasse o reino de Deus para a humanidade. E depois, irmãos, como a última coisa dessa missão, ele ia dar sua própria vida, ia morrer, ia ressuscitar, ia vencer a morte. E aí todo mundo já estava sabendo o que era o reino de Deus, e ele dizia: olha, eu venci a morte, e eu venci por vocês. Vocês querem o reino de Deus? Então receba o reino de Deus para vocês. E aqui, irmãos, ele está já, irmãos, sofrendo as dores. A Bíblia diz que ele ficou tão angustiado que ele suou gotas de sangue. Esse mesmo texto a gente pode ver lá em Lucas 22, do 39 ao 46. Eu não vou ler, mas é importante a gente ver, irmãos, que Jesus, para fazer a vontade do Pai, ele já está chegando até as últimas consequências. Porque, irmãos, não importa o começo das coisas, importa o fim delas. Como nós vamos chegar ao final da nossa carreira cristã? Jesus está chegando no final da sua carreira aqui nesta terra, e ele diz o quê? Que, meu Deus, faça-se a sua vontade. Pai, faça a sua vontade. Faça a sua vontade. Jesus veio, irmãos, viveu aqui nesta terra,
e durante toda a sua vida ele fez a vontade do Pai, agora ele está vendo que vai chegar o momento mais difícil dessa missão, e ele está dizendo, que seja feita a tua vontade, que seja feita a tua vontade. Jesus, irmão, sempre foi obediente à vontade do Pai, sempre foi obediente. E por outro lado, nós vemos aqui os dois extremos. Enquanto Jesus sempre foi obediente à vontade do Pai, Satanás sempre foi rebelde à vontade do Pai. Satanás sempre foi rebelde, irmãos, à vontade de Deus. Lá desde o Éden, que só tinha uma coisa que ele tinha que obedecer a Deus: não coma dessa árvore. Está aí, ó, tudo é fruteiras de toda qualidade, coma de todinho, mas não coma dessa árvore, só dessa. Mas ele foi o quê? Desobediente. Ele influenciou lá o homem, para que o homem se tornasse um pequeno Deus, fosse independente e vivesse pela sua vontade própria, e não dentro da vontade de Deus. Amém, irmãos? Então, queridos e amados irmãos, mas aquele que nasce de novo, aquele que entregou sua vida para Jesus, aqui tem alguém que nasceu de novo, irmãos? Que é uma nova criatura, não é mais aquela, porque aquela que nós éramos antes de Jesus, aquela está morta. Amém, irmãos? É a velha natureza. Eu estou falando da nova natureza. Aquele que nasce de novo, meus amados irmãos, ele tem o desejo dentro do seu coração de fazer a vontade de Deus, de obedecer à vontade de Deus. Aquele que conheceu a Jesus, irmãos, e compreendeu a mensagem de Jesus, esse tem vontade de fazer a vontade de Deus. Não concebe, irmãos, alguém nascer de novo e continuar fazendo a sua própria vontade. Não, a nossa vontade tem que ser em consonância com a vontade de Deus. Agora nós devemos fazer a vontade daquele que nos transformou. Amém, irmãos? Sabe por quê, irmãos? Porque lá em Romanos 12 diz que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Ela é boa, perfeita e agradável. A Bíblia também chama de insensato, irmãos, aquele que não conhece a vontade de Deus. Você sabe o que a Bíblia, quando a Bíblia chama de insensato, ela está chamando de louco. Aquele que não quer fazer a vontade de Deus é louco. Aqui, irmãos, em Efésios 5:17, diz o seguinte, olha: pelo que não sejais insensatos, loucos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Então, irmãos, que nós cada dia mais busquemos conhecer qual é a vontade de Deus para nossas vidas, que a cada dia mais nós procuremos andar dentro da vontade de Deus, que a cada dia mais, irmãos, eu sei que tem coisas, irmãos, que nós queremos e gostamos, mas está dentro da vontade de Deus, irmãos. É aquilo que Deus quer para mim e para você, é aquilo que Deus quer para nossas vidas. Então, aceitar a vontade de Deus, irmãos, é aceitar a paz de Deus, porque aquele que está dentro da vontade de Deus, ele tem paz com Deus. Você já viu aquela questão de quando a gente vai fazer alguma coisa, irmãos, a gente quer muito, mas tem aquela trava dentro da gente: rapaz, não faça, não assine. Mas eu quero a oportunidade. Que carro bonito, que casa maravilhosa. Não assine. Deus está dizendo: olha, eu tenho coisa melhor para você. Mas a gente quer, a nossa vontade, irmãos, a gente vai ter, meus irmãos. E aí, irmãos, o que acontece? Essa paz de Deus, ela vai ser quebrada, irmãos. Sabe por quê? Porque vem prejuízo, vem dor de cabeça, vem perturbação. E aí a gente vem lá no coração: rapaz, tanto que Deus me avisou. E eu entrei nesse problema, Deus dizendo: a minha vontade para você é outra, não é essa. Mas é porque eu quero, eu sempre tive vontade de ter isso. E aí, irmãos, quando a gente sai da vontade de Deus, irmão, porque hoje, queridos e amados irmãos, a gente não tem mais desculpa, irmão. Sabe por quê? Porque nós temos o Espírito Santo de Deus dentro de nós, irmãos. Então, quando tem alguma coisa
que não está em conformidade com a vontade de Deus, acende aqui um alerta, irmãos, um farol piscando, vermelho. Ei, 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 tem cuidado, tem cuidado, tem cuidado. Mas quando a gente quer botar a nossa vontade à frente de Deus, a gente tampa os ouvidos. E aí, irmãos, é que acontecem os problemas, irmãos, nas nossas vidas. Porque a gente sai do centro da vontade de Deus, irmãos. Pastor, como é que eu vou ter plena certeza que eu vou estar realizando a vontade de Deus na minha vida? Irmão, em primeiro lugar, pela palavra de Deus. Pela palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela está se cumprindo, irmãos, em tudo, ela se cumpre. Não está se cumprindo, ela se cumpre em tudo. Nós estamos vendo aí, irmãos, os sinais dos últimos dias, irmãos. Mateus 24. Tudo está acontecendo, irmãos. Tudo está se cumprindo. Nos últimos dias, falsos profetas. Tem falsos profetas, irmãos. Nos últimos dias virão aí muitas pestes. Irmãos, é peste de todo lado. É um vírus não sei de quê, é um vírus não sei de quê, é mais não sei o quê. Então, irmãos, a violência vai aumentar. Pai contra pai, filho contra filho. É a família se matando. Então, irmãos, a cada dia mais a gente vê que a palavra de Deus, irmãos, ela é a verdade para nossas vidas, irmãos. Sabe, queridos e amados irmãos, é por isso, irmãos, que nós desse ministério, nós colocamos isso como meta, irmãos. É a palavra de Deus, irmãos, que vai nos conduzir sempre, irmãos. Porque a palavra de Deus tem toda a verdade que nós precisamos e a vontade de Deus para nós, irmãos. Amém? Olha, o Salmo 119, versículo 11, ele é claro, irmãos. O salmista diz: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Porque aquele que tem a palavra de Deus no seu coração, ele sabe quando vai pecar contra Deus, irmão. A palavra vai lhe alertar, a palavra vai lhe barrar de pecar contra Deus. Porque a palavra, ela vai surgir, no momento que você for fazer alguma coisa contra Deus, vai surgir na tua mente, no teu coração, o Espírito Santo de Deus vai trazer. E aí, irmãos, se a gente tiver a palavra de Deus no nosso coração, nós não vamos pecar contra Deus. Nós não vamos contra a vontade de Deus, irmãos. Então, toda a palavra, toda decisão, melhor dizendo, tomada dentro da palavra de Deus, tomada, respaldada pela palavra de Deus, irmãos, é fazer a vontade de Deus. É por isso que o salmista também diz, irmãos, lá no Salmo 119, versículo 5, que a tua palavra é luz para o meu caminho, ela vai iluminando onde eu vou andando, ela vai me mostrando o caminho certo que eu devo andar. Então a palavra de Deus, ela é luz para o nosso caminho, e quando eu ando por esse caminho, eu estou, irmãos, fazendo a vontade de Deus. Temos que conhecer a palavra, irmãos, e para conhecer a vontade de Deus, devemos querer a vontade de Deus e ler a palavra de Deus. Amém, meus queridos irmãos? Então, eu conheço a vontade de Deus quando eu estou pela palavra, e eu conheço a vontade de Deus, e esse é o que eu tenho como base, através de Jesus Cristo. Sabe por quê? O grande teólogo Karl Barth, irmãos, essa foi a grande sacada dele, irmãos, para que a igreja voltasse novamente para o Evangelho. Porque nós sabemos, irmãos, que no século XVIII, irmãos, com a Revolução Francesa, o homem se colocou acima de Deus, o homem começou a desacreditar da Bíblia, e o homem começou a fazer várias teologias para afastar, a igreja esfriou, a igreja era uma igreja morta, e aí Karl Barth vem com essa sacada, os teólogos, cada qual com uma teologia mais distorcida do que a outra, tirando o poder, os milagres da Bíblia ali, dizendo que aquilo ali era invenção. Aí Karl Barth disse o seguinte: olha, se nós queremos seguir a Deus verdadeiramente, toda a leitura da Bíblia, todas as doutrinas da Bíblia, tem que passar pelo filtro Jesus Cristo, porque quando nós olhamos
para Jesus, irmãos, nós vamos estar compreendendo o que Deus quer para nossas vidas, porque Jesus Cristo, irmãos, é a revelação de Deus em carne e osso para nós. Quando nós vemos o andar de Jesus Cristo nessa terra, nós estamos vendo a vontade de Deus andando nessa terra. Então, quando eu olho para Jesus, eu olho para a vontade de Deus, irmãos, porque o próprio Jesus, irmãos, Ele mesmo, lá em João 7,16, ele diz isso claramente. Ele diz o seguinte: Jesus respondeu e disse-lhes: a minha doutrina, ou seja, os meus ensinos não é minha, mas daquele que me enviou. Ou seja, tudo que ele ensinava, tudo que ele pregava, tudo que ele fazia, era a vontade de Deus. Amém, irmãos? Então, irmãos, tem muitas coisas, irmãos, que a igreja hoje, ela está querendo, irmãos, não passa mais pelo filtro Jesus. A igreja tem muitas doutrinas, eu falando igreja geral, viu, irmãos? Igreja cristã. Nós vemos, meu irmão, muitos ensinamentos de homens, mas não passa pelo filtro Jesus, irmãos. Não passa pelo filtro Jesus. Jesus fez isso, Jesus ensinou isso. Aqueles 12 que Jesus escolheu e deu os ensinamentos, fizeram isso, fazem isso, aprovam isso. Se não, irmãos, não é vontade de Deus, irmãos. Não é vontade de Deus. Que nós vemos muito hoje, irmãos, é que muitas igrejas nascem aí de algum iluminado, e ele teve uma visão, teve um sonho, e a igreja tem, aquilo começa a ser doutrina da igreja. Mas não é assim, irmãos. Se não estiver em consonância com a palavra de Deus, se não estiver em consonância com os ensinos de Jesus, nós não podemos abraçar assim de qualquer maneira, meus queridos e amados irmãos. Amém? Eu já estou com o meu livro pronto, irmãos, dos 4 pilares da visão dessa igreja. Nós estamos só fazendo uma revisão. O meu desejo era lançá-lo no congresso, mas eu não sei se vai dar, né? Porque tem a revisão e tem a questão de custo, né? Mas lá eu falo sobre isso, irmãos, que a igreja, ela sempre foi para extremos, irmãos. A igreja sempre andou por extremos. Ou é para um extremo de um lado, ou é para o outro. Mas a igreja, ela tem que entrar no equilíbrio, irmãos, centrada na palavra de Deus e centrada nos ensinos dos apóstolos. Amém, meus irmãos? Então, queridos e amados irmãos, Jesus mesmo disse que a doutrina não era dele, do Pai. Então, tudo que Jesus ensinou, tudo que Jesus pregou, tudo que Jesus fez, é vontade de Deus nesta terra. Não teve nada que ele fizesse sem a permissão de Deus. E quando a gente olha para Jesus, irmãos, a gente tem que se comportar como Jesus, porque a igreja também tem que ter essa consciência, irmãos, que Jesus foi e enviou o Espírito Santo de Deus, mas a igreja, ela vai continuar fazendo a obra de Cristo, revelando Cristo ao perdido, pregando o reino de Deus e também, irmãos, ensinando e curando, a mesma missão que Jesus Cristo tinha. A mesma missão que Jesus Cristo tinha. Nós, irmãos, temos essa missão que o Senhor nos deu. Quem se lembra lá de Lucas 16? Lucas 16, ele diz que aqueles que criam nele, iam fazer o quê? Impor as mãos sobre os enfermos, eles iam ser curados, libertar os oprimidos. Então, isso é a missão da igreja, minha e sua, dos discípulos do Senhor. Jesus, quando estava nessa terra, no treinamento presencial que ele deu para os discípulos, eles enviou aos discípulos. Daqui a pouco os discípulos vinham tudo alegre. Senhor, nós ungimos com óleo, nós curamos enfermos, porque esse era o treinamento de Jesus. O Jesus ensinou, e essa doutrina não era de Jesus, era a vontade de Deus, é o ensinamento de Deus, é a vontade de Deus para mim e para a sua vida. Os irmãos estão compreendendo, irmãos? E como é que eu sei mais sobre a vontade de Deus? Pelo Espírito de Deus, porque agora a igreja tem o Espírito Santo de Deus habitando nela. Eu e você temos o Espírito Santo. Irmãos, no momento que nós confessamos a Jesus, nós nos arrependemos dos nossos pecados.
confessar e se arrepender verdadeiramente. Quando nós nos arrependemos, reconhecemos que somos miseráveis pecadores, precisamos de Deus, na mesma hora o Espírito Santo de Deus vem habitar em nós. E quando o Espírito Santo de Deus vem habitar em nós, ele começa a trabalhar no nosso ser. Aquilo que nós gostávamos, já não vamos mais gostar. Irmãos, eu era um cachaceiro. Irmãos, eu era um fumador de cigarro. Irmão, eu já dei bituca em cigarro de maconha. Pergunte se isso me dá prazer hoje. Não. Por quê, pastor? Porque eu sou uma nova criatura. Meu prazer hoje é outro. Amém ou não amém, irmãos? Então, irmãos, quem foi que fez isso? Fui eu? Não. Porque muitas vezes eu tentei deixar de fumar, não consegui. Porque muitas vezes eu tentei deixar de beber, não consegui. E quem foi que fez? O Espírito Santo de Deus. Quando eu fui aos pés de Jesus, reconheci os meus pecados, Ele transformou a minha vida e transformou a sua vida. Amém? E aí, irmãos, agora nós não andamos mais da nossa vontade. A Bíblia diz, irmão, lá em Romanos 8,14, o irmão vai colocar aí na tela, porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, são o que, irmãos? Filhos de Deus. Nós agora temos uma nova paternidade espiritual, que é Deus é o nosso Pai. Nós temos uma nova família, que é a igreja do Senhor Jesus. E agora, irmãos, nós andamos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Nós não andamos mais de estrambelhado de qualquer maneira, não, irmãos. Nós agora, quando vamos tomar uma decisão nas nossas vidas, nós temos que orar a Deus. Espírito Santo, confirma no meu coração. Usa alguém para confirmar. Me mostra uma palavra. Por quê, irmãos? Porque agora eu sou guiado pelo Espírito de Deus. Se eu andar de qualquer jeito, irmãos, eu não estou sendo guiado pelo Espírito Santo de Deus, estou sendo guiado por minha vontade. E nós temos que fazer o quê? A vontade de Deus. Ele sempre vai... E tem mais, irmãos. Ele sempre, o Espírito Santo de Deus, não vai falar também qualquer coisa, não. Ele sempre vai falar guiado pela palavra de Deus, em consonância com a palavra de Deus. O Espírito Santo de Deus não vai mandar você fazer nada, irmão, que não esteja em consonância com a palavra de Deus. E aí, irmãos, eu venho para algo aqui maravilhoso. Os profetas hoje, irmãos, ainda estão, irmãos, atuantes no seio da igreja. Amém? Vejam bem, os dons espirituais não passaram, irmão, nenhum deles. Até a igreja ser tirada dessa terra, todos os dons que Deus deu estão aqui no meio da igreja. Agora, todo e qualquer profecia, ela tem que estar em consonância com a palavra de Deus. Amém, irmãos? Então, vejam bem, sem o Espírito Santo de Deus, irmãos, eu que recebi Jesus, você que recebeu o Senhor Jesus, sem o Espírito Santo de Deus, nós vivemos em rebeldia. Porque nós vivemos, irmãos, igual as pessoas que não têm Deus. Se tudo que eu faço, eu não peço direção ao Espírito Santo de Deus, eu estou vivendo em rebeldia, irmãos. Eu estou fazendo a minha própria vontade. Os irmãos estão compreendendo, meus irmãos? Eu vou já chegar, eu vou correr um pouquinho, irmãos, que eu quero chegar aqui num ponto, que é o ponto central dessa mensagem de hoje. Irmãos, preste bem atenção, não é o quanto você tem do Espírito Santo que vai valer. O que vai valer, irmãos, é o quanto o Espírito Santo tem de você. O quanto você se dá para o Senhor, o quanto você escuta Ele, o quanto você está sensível à voz dEle. Amém, irmãos? É isso que vai importar, porque quando nós estamos sensíveis à voz do Espírito Santo de Deus, irmãos, a gente, irmãos, vai viver dentro da vontade de Deus. Amém? Então, nós não basta somente conhecer essa vontade de Deus, mas nós precisamos nos submeter à vontade de Deus. Nos submeter, irmãos. Lá em 1 João 2,17, irmãos, a palavra diz o seguinte:
E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. Ou seja, aqueles que fazem a vontade de Deus, eles têm a vida eterna. Amém, meus irmãos? Permanece para sempre. Permanece para sempre, meus irmãos. Paulo, irmãos, ele iniciou, vejam bem, o apóstolo Paulo, ele iniciou 9 das 13 cartas que ele escreveu. Ele iniciou assim, olha, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. Pela vontade de Deus. Ele sabia que ele estava escrevendo e fazendo aquilo que Deus estava ordenando. A gente pode ver lá em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 1, ele começa dizendo assim, pela vontade de Deus. Porque verdadeiramente Paulo vivia pela vontade de Deus. Amém? Então, irmãos, para nós, irmãos, fazermos a vontade de Deus e andarmos na vontade de Deus, tem uma coisinha, irmãos, que o Senhor Jesus nos ensinou, que às vezes a gente reluta. Sabe o que foi que Jesus disse, irmãos? Que a gente, se quiser seguir Ele, a gente tem que renunciar a nós mesmos. E aí, irmãos, é que começa a coisa. Porque as pessoas, irmãos, de modo geral, o ser humano, depois da queda, nós nascemos de novo, logicamente, mas o velho homem está aqui dentro de nós. A velha criatura. E ela está sempre querendo se levantar. E ela está sempre querendo voltar a tomar a posição dela. E aí, queridos e amados irmãos, às vezes, irmãos, ela não quer permitir que nós venhamos a renunciar os desejos, as vontades, em favor do Senhor. E aí começa aquela luta que um servo de Deus muito famoso, irmãos, ele era um homem de oração, sabe? Ele passou por isso que eu e você passamos. O nome dele, irmãos, se chamava Paulo. Ele disse o seguinte: todos os dias eu tenho uma luta, a carne contra o espírito. Às vezes eu quero fazer o bem, mas eu não faço. Eu faço é o que não agrada a Deus. Paulo, irmãos. E aí, queridos e amados irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu e você não somos melhores do que Paulo. Nós temos essa luta dentro de nós todos os dias. Nós precisamos, irmãos, estarmos atentos, porque a vontade da carne sempre vai estar dentro de nós. Mas o Espírito Santo de Deus também habita em nós. E ele deve falar mais alto do que a nossa carne. E essa carne, irmãos, é deste novinho, irmãos. A carne é carne. Depois da queda, irmãos, tudo. Você vê uma criança. Você vê uma criança. Tome pirulito, filho. Quer não, quer não, quer não. Tome, quer não, quer não. Vem cá, Joãozinho, tome pirulito. Aí o menino já corre lá. Eu quero que tome da mão do outro. É ou não é? É porque, irmão, já está na natureza, irmão. Já está na natureza. Da competição, da disputa da carne, de querer tomar do outro. É a carne, irmãos. Né? E sem falar aqueles carinhos que os meninos têm, né? Que é uns carinhos meio doidos que puxam um cabelo daqui, dá um tapa no outro, enfia um lápis no outro. Mas, irmãos, a carne, ela sempre vai estar em nós, irmãos. O que acontece, irmãos, é que nós devemos vigiar. E palavras como essa, irmãos, hoje as pessoas não estão mais ouvindo muito. Por quê? Porque hoje, irmãos, quem vai para trás de um púlpito é o super pastor. Eu dei uma rasteira no diabo, eu botei 200 para correr, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Mas ele não fala que ele também tem lutas, irmão, e nós temos. Nós não podemos ser hipócritas. Sabe quando é que nós vamos deixar de ter lutas? Quando esse corpo velho aqui for glorificado. Aí é só... tudo vai passar e ninguém vai se lembrar dessas coisas
de carne, de pecado. Não, tudo vai ser só glorificar ao Senhor. Mas enquanto a gente estiver nesse mundo, meus irmãos, não adianta, irmão, nós vamos ter luta. Mas nós devemos estar com nossos olhos no Senhor, ouvindo o Espírito Santo de Deus e dizendo: eu, enquanto tiver vida, eu vou lutar para fazer a vontade de Deus. E é isso que nós devemos fazer, meus queridos amados irmãos. Então nós devemos renunciar a nós mesmos, irmãos. Renunciar às nossas vontades. Nós devemos, irmãos, andar por fé. Andar por fé. Porque se a gente não tiver fé diante desse mundo, irmãos, que está tudo perdido, a gente vai deixar de ouvir o Espírito Santo de Deus e vai fazer as coisas que agradam não a Deus. Amém? Vejam bem, irmãos, agora já quase encerrando. Abra aí, Arthur, Mateus capítulo 4, versículo 23 ao 25. Muito bem, irmãos, vejam bem. Eu disse que tudo passa pelo prisma Jesus, amém? Jesus, ele fez o quê? Ele fez a doutrina do Pai. Ele não fez a sua vontade, ele fez o que Deus quer. E percorria Jesus toda a Galiléia, fazendo o quê? Ensinando, irmãos. Primeira coisa, Jesus ensinava. É o que nós devemos fazer também, irmãos, ensinar as coisas pertencentes ao reino de Deus. É o que nós prezamos aqui nesta casa, o ensinamento da palavra também. Na sua sinagoga, na igreja da época, né? Ele fez o que mais, irmão? E pregando o quê? Pregando no evangelho. O ensino é algo que vai mais profundo. A pregação, ela vai direto ao coração do ouvinte, dizendo a necessidade do ouvinte, dizendo para ele se arrepender, dizendo que é pecador, dizendo que tem uma cura para o seu pecado, que é Jesus, dizendo que tem um céu preparado. Jesus foi preparar um céu, uma cidade para ele, se ele se arrepender dos seus pecados, dizendo que ele tem que se arrepender, dizendo que o Espírito Santo de Deus está no governo da igreja, e você prega com a autoridade, com a unção do Espírito Santo de Deus, e vai ao coração do ouvinte, e o Espírito Santo de Deus faz com que ele venha se arrepender e entregar sua vida para Jesus. E quando ele entrega sua vida para Jesus, ele vai continuar recebendo o ensino da palavra de Deus. O evangelho do reino. O que mais Jesus fez? E curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Jesus também curava. Então ele ensinava, ele pregava, ele curava. E a sua fama correu por toda a Síria, e traziam-lhe todos os que padeciam, acometidos de várias enfermidades. Quais eram as enfermidades que o povo tinha, irmãos? Vejam bem. Aqueles que estavam atormentados, os endemoniados, os lunáticos, os paralíticos. E ele fazia o que, irmãos? Ele curava. E seguia uma grande multidão da Galiléia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia, da além do Jordão. Então, irmãos, Jesus percorria toda a Galiléia. Toda a Galiléia, irmãos. E ele fazia essa missão, irmãos. Essa era a missão de Jesus. Ensinar, pregar e curar os enfermos, irmãos. Agora vejam bem, irmãos. O ensino, irmãos, ele ensinava aos seus seguidores a crescer na fé, conhecer as Escrituras, conhecer o reino de Deus. A pregação, irmãos, ele anunciava o Evangelho para os que não conheciam. Muitas pessoas não sabiam que poderiam encontrar a vida eterna. E ele curava, ministrava a cura a todos os necessitados. Agora, irmãos, vamos ver bem aqui. O que, voltando, Arthur, deixa eu ver se é o 24. É indo para frente. Vamos ver aqui, irmãos, olha. Então, irmãos, aqui, ele fazia o seguinte, irmãos. Ele curava os endemoniados.
Que cura era essa, irmãos? Era uma cura espiritual. Amém, irmãos? Os irmãos estão compreendendo, irmãos? Ele curava, irmãos. Essas pessoas viviam ou numa possessão de demônios, os demônios já tinham tomado conta da vida delas, ou numa opressão. Os demônios não tinham tomado todo o ser dela, mas oprimia. Há pessoas, irmãos, que vivem uma vida oprimida. Ela não tem motivo, mas ela vive com amargura no coração. Ela tem um olhar que enxerga tudo ruim. Ela tem uma pressão, ela sente um peso na vida dela. Ela anda, irmãos, sobrecarregada, porque os inimigos do Senhor Jesus e nosso da igreja, eles oprimem aquela vida, irmãos. E há vidas, irmãos, que são tão oprimidas, irmãos, que se isolam. E aí, irmãos, vem muitas consequências. Também, irmãos, vejam bem, ele, irmãos, curava os paralíticos. Aí, irmãos, era a cura física, do corpo físico. Jesus, irmãos, ele tocava no corpo da pessoa e aquele corpo recebia saúde. Amém, irmãos? Então, essa missão ainda está na igreja, irmãos. Jesus Cristo é o mesmo, o Espírito Santo de Deus está no governo da igreja. As pessoas ainda podem receber cura física nos dias de hoje. Também, irmãos, nós podemos ver muito bem, irmãos, aqui, esses atormentados, eram aqueles, ou os lunáticos, eram aqueles, irmãos, que tinham problemas, irmãos, mental, na mente. A mente deles, irmãos, viviam em guerras. Muitos deles já haviam enlouquecidos. Então, irmãos, Jesus também operava na mente dessas pessoas, para que elas viessem verdadeiramente ter paz na mente. Então, Jesus Cristo, irmãos, ele curava a cura física, a cura emocional e a cura espiritual. É tudo que nós precisamos, é todas as áreas das nossas vidas. Todas as áreas das nossas vidas. Então, meus irmãos, essa era a doutrina de Deus. Essa é a vontade de Deus para mim e para a sua vida. O que acontece hoje, irmãos, que muitas igrejas, elas vão, os extremos, ou vão só para um lado, ou vão só para um lado. Mas nós temos, irmãos, que seguir, irmãos, o filtro Jesus. Como é uma igreja centrada na verdade, irmãos. Como é que uma igreja, irmãos, ela vai andar no equilíbrio, irmãos. Ela vai pregar o evangelho, ela vai ensinar o evangelho, e ela vai também, irmãos, usar a autoridade de Jesus para curar todos os enfermos. Sejam espirituais, sejam emocionais, sejam físicos, nós, irmãos, podemos orar para que essas vidas sejam curadas. Amém, meus irmãos? Então, eu queria dizer, amados irmãos, e o diabo, ele trabalha ao contrário disso. O diabo trabalha ao contrário disso. O diabo traz opressão, o diabo tira a paz da mente, o diabo tira a saúde do corpo, o diabo, ele quer trazer, queridos e amados irmãos, rouba a saúde espiritual. Tudo isso é que o diabo quer fazer, porque ele veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus, ele veio para dar vida e vida com abundância, para a minha e para a sua vida. Se você crê, vamos ficar em pé esta noite, em nome de Jesus.